Amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Meus endereços telemáticos: Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, tá bom? No YouTube, mais de 10 mil vídeos. Eu transmito sempre porque foi Deus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então é o meu papel tentar salvar almas. E faço isso também como ajudador dos presidentes de celebrações. Vocês que são padres, bispos, ministros da palavra, diáconos, né? Vão presidir celebrações. Aqui eu tenho subsídios porque eu pesquiso em sites fidedignos, como revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 25 de setembro de 2024, quarta-feira. 25ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano B, onde se enfatiza mais, pelo menos aos domingos, o Evangelho de São Marcos. A cor litúrgica é verde. No rito temos a missa escolha e ofício do dia. Antífona da entrada: a salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração da coleta, rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos do 5º ao 9º. A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. Duas coisas eu te pedi, mas não recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu me ponha a roubar e profane o nome de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora. É o Salmo 119, na Bíblia Vulgata. É a tradução da Septuaginta, da Bíblia de Septuaginta, para o latim. É isso? Então, vamos lá, o Salmo 119, na Bíblia Vulgata, o 120, na Bíblia hebraica. Os versículos 29, 72, 89, 101, 104, 163, refrão 105a. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Refrão: vossa palavra é uma luz para os meus passos. Repitamos: vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei quanto um presente. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável quanto o céu. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De todo o mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Vossa palavra para mim
retificando, vossa palavra é uma luz para os meus passos. De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Vossa palavra para mim. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Repitamos, vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. O Evangelho é o de São Lucas, capítulo 9, versículos do 1º ao 6º. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer lugar onde entrardes, ficai ali. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. A primeira reflexão está no livro Palavra e Vida, que diz o seguinte: Jesus envia os apóstolos a pregar pelos caminhos, livres de equipamentos. Este modo de proceder diz para nós alguma coisa? Fica-nos um pouco distante. Não estamos para sair pelos caminhos. Quem nos escutaria? Quem nos acolheria? Já temos nossas igrejas e esperamos que o povo se aproxime de nós, os missionários que vão para outros países anunciar o Evangelho. Até organizamos perfeitamente o serviço de auxílio aos pobres, aos necessitados, pois digo que precisaríamos voltar a sair por nossas ruas. Os cristãos, sim, todos, para falar com o povo, pregar a boa nova. Vamos agora ao livro O Pão Nosso de Cada Dia. Tem uma reflexão aqui mais profunda, em outra linha. Vamos ver se eu consigo passar a ideia para vocês. Vou fazer a leitura, a locução. Lucas, capítulo 9, versículo 1º ao 6º, é o início de uma relativamente longa sessão, que vai até Lucas, capítulo 9, versículo 50. A pergunta que perpassa toda essa sessão é a seguinte: quem é, portanto, este que exige a acolhida? Já vimos que tudo lhe obedece: céu, abismo, mal, doença, morte. Agora vemos que ele envia os 12 para reunir o povo e os saciar no deserto. A resposta subentendida é clara: ele é o Senhor da criação e do êxodo, da criação e da libertação. Outros, evidentemente, têm outras respostas. Os inimigos, o povo, os discípulos. Precisamos, porém, concentrar-nos na resposta do Filho e do Pai, que confirma a resposta do Filho.
O alto testemunho de Jesus, longe de alimentar as falsas expectativas messiânicas, prepara a revelação do Pai que coloca a questão num plano superior e surpreendente. A revelação do Pai diz que o Messias esperado é, na verdade, o inesperado, porque não conhecido, Filho de Deus. A cristologia rasteira dos contemporâneos de Jesus é superada pela alta cristologia revelada pelo Pai. Os discípulos, na verdade, só compreenderão o mistério do reino no final da longa viagem, cuja meta terrena é Jerusalém, cuja meta última é a contemplação da glória do Filho. O tema da escuta que domina o capítulo 8º é retomado no capítulo 9º. O ponto culminante está no cume do monte, quando o Pai faz ouvir a sua voz para recomendar a escuta da palavra. Este é meu filho, escutem o que ele diz. Só quem o ouve e faz a sua palavra poderá vê-lo transfigurado. A escuta tem por finalidade o seguimento, e o seguimento tem por finalidade a visão. Mas fiquemos nos primeiros 6 versículos que hoje nos são propostos. Os discípulos são envolvidos no destino de Jesus. À medida que eles se deixam envolver na missão de Jesus e na sequência, no serviço do pão, na cruz e na glória, é que poderão entender profundamente quem ele é, entrar no seu mistério e ser arrastado com ele até Jerusalém. Aqui os discípulos são enviados a continuar a obra de Jesus. Como ele e por ele, eles são enviados. A meta dessa missão é o serviço do pão que os discípulos começaram na liberdade dos filhos, do pão da vida, a Eucaristia, assim como a finalidade do serviço de Cristo foi a entrega do seu corpo na cruz e na cela. Do mesmo modo, a finalidade do serviço dos discípulos é a entrega do próprio corpo na vida e na Eucaristia. Os 12, que já tinham sido chamados 2 vezes, são chamados uma 3ª vez para serem efetivamente enviados a prosseguir a sua mesma missão que culminaria na Eucaristia. Lucas vê o início do ministério dos 12 ainda no tempo de Jesus terreno, como prefiguração e fundação da igreja. A igreja prolonga no espaço e no tempo a sua obra com seu mesmo poder e autoridade, enquanto a missão dos 12 se dirige às 12 tribos como cumprimento da promessa a Israel. A missão dos outros 70 discípulos significa a abertura da comunidade de Jesus a todos os povos. As orientações de Jesus são um guia de viagem para a missão da igreja. Não dizem respeito ao objeto do anúncio, que é óbvio, o reino, mas ao jeito do anunciante. O importante não é o que dizer, que não depende de nós, mas como ser, para não contradizer com a vida o que se anuncia com a boca. O que somos funciona como caixa de ressonância daquilo que falamos. Os enviados devem reproduzir os traços daquele que nos envia. Jesus. Poderíamos até fazer um exercício para localizar na vida de Jesus os traços que ele exige dos seus missionários. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, que costuma ser mais empolgante, para os fiéis em geral. Não tão profunda como essa aqui, que vai por vários caminhos que muitas vezes a grande Assembleia não entende. Santini tem como título da sua liturgia comentada, E deu-lhes poder. Essa liturgia dele é baseada em Lucas capítulo 9, versículos do 1º ao 6º. Toda a ação da igreja se realiza no poder que lhe foi dado por Jesus. Lucas
Anota nos Atos dos Apóstolos: o temor se apossava de todos os espíritos, porque numerosos eram os prodígios e sinais realizados pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 43. Filipe, em Samaria, operava milagres. Atos 8, versículo 6. O mago Simão quis comprar esse poder com dinheiro. Dai-me também a mim esse poder. Atos capítulo 8, versículo 19. Aliás, o próprio Jesus já havia alertado para esse potencial de seus seguidores. Quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. João capítulo 14, versículo 12. E é uma pena que aqueles que dizem ter fé não usam dos poderes que Jesus lhes deu. Ou será que não creem mais? De que poder estamos falando? Do poder de Deus, um poder colocado ao nosso alcance. O mesmo poder manifestado em Jesus de Nazaré, com a encarnação e a kenosis, o abaixamento do verbo. Ele assume as limitações humanas de tempo e espaço, restringindo, de certa forma, o seu divino poder. Mas isto não impede que ele o transmita a seus discípulos em missão, e por isso é que estes têm poder até sobre os maus espíritos. Helmut Gollwitzer comenta francamente que Jesus institui para a expansão da igreja a ordem segundo a qual homens serão conquistados pelo evangelho não por uma força anônima, impessoal ou mística, mas por intermédio de simples mensageiros humanos. Ao celebrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus, a igreja atualiza esse poder que brota do ressuscitado. E os homens e mulheres da igreja não podem agir como meros funcionários, mas como transmissores de uma força divina que os ultrapassa em sua frágil humanidade. O apóstolo São Paulo tem consciência disso quando fala: desse evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. Efésios 3, versículo 7. Logo, trata-se de um poder operante, ou seja, que se manifesta em atos e obras. E Paulo chega a fazer disso um verdadeiro lema: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Que devemos concluir? Ora, chega de reclamar dos poderes deste mundo, lamentar a forma corruptora da sociedade pagã, gemer diante do cerco da mídia ateísta. Cristo nos deu todo o poder necessário para cumprir nossa missão de evangelizar. Ele nos repetiria o que disse a Paulo: fala e não te cales. Atos 18, versículo 9. Orai sem cessar, irmãos. Como está escrito na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, eu criei, por isso falei. Vamos agora aos santos do dia. 25 de setembro é dia de São Cleofas, um dos discípulos de Emaús, ao lado dos quais caminhou o Senhor explicando-lhe as Escrituras. De acordo com o site Igreja dos Capuchinhos, Cleofas é um dos dois discípulos que no dia da ressurreição de Jesus Cristo, voltando a Emaús, ao término das celebrações pascais, foram alcançados na estrada e acompanhados pelo ressuscitado, que reconheceram somente depois de terem sido advertidos e terem generosamente oferecido hospitalidade. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas nas palavras que os dois discípulos dirigem ao desconhecido há um tom de frustração comum a todos os apóstolos naquela hora de provação. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Deste reflexo de esperança, o desconhecido faz penetrar a luz da boa nova, explicando-lhes as Escrituras e depois aceitando o convite deles. Fica conosco, porque a noite está chegando e o dia está para acabar. Revela-se ao partir o pão, o gesto eucarístico da última ceia, a qual também Cleofas devia estar presente. Mas não é só este o privilégio do qual podia orgulhar-se. Se dermos uma olhada à etimologia do seu nome, descobrimos que Cleofas
e Alfeu são a transcrição e a pronúncia do mesmo nome hebraico Ralfai, ou dois nomes usados pela mesma pessoa. Presume-se, por isso, que Cleofas e Alfeu seja o pai de Tiago, o menor, e José, isto é, primos do Senhor. No Evangelho de João, Maria, mãe de Tiago e José, é chamada de esposa de Cleofas e irmã, em sentido mais ou menos próprio, da mãe de Jesus. O historiador palestino Egesipo afirma que Cleofas é irmão de São José e pai de Judas e Simão, eleito este último para suceder Tiago Menor como bispo de Jerusalém. Fazendo os cálculos, podemos identificar no emocionado discípulo de Emaús e Cleofas que João chama de marido da irmã de Nossa Senhora aquela Maria de Cleofas, presente com as outras piedosas mulheres ao drama do Calvário. Como Maria de Cleofas é mãe de Tiago Menor, de José, de Judas e de Simão, naturalmente Cleofas é o pai deles, pai de 3 apóstolos. Segundo Eusébio e São Jerônimo, Cleofas era natural de Emaús. Em Emaús, conforme uma antiga tradição, Cleofas, testemunha da ressurreição, foi trucidado por seus conterrâneos, intolerantes do seu zelo e da sua certeza de fé no Messias ressuscitado. São Jerônimo nos assegura que já no século IV sua casa tinha sido transformada em igreja. O martirológio romano inseriu seu nome na data de hoje e confirmou seu martírio acontecido pelas mãos dos judeus. Santa do dia 25 de setembro, São Firmino de Amiens, bispo e mártir, faleceu em 303 mais ou menos. Natural de Pamplona, na Espanha. Após evangelizar diversas cidades da França atual, foi eleito bispo de Amiens, onde morreu decapitado no cárcere. De acordo com o site RS21 da Rede Século XXI, da televisão Século XXI, Firmino ou Firmin, como foi batizado, nasceu na Espanha, na cidade de Pamplona, na última metade do século III. Era filho de uma família rica, influente, bem firmada nos princípios do cristianismo, mas foi na França que seu trabalho de evangelização teve destaque, de tal forma que foi considerada uma das figuras mais importantes da igreja naquele tempo. Sua pregação era muito apreciada pelos fiéis, fez tanto sucesso pelo seu conhecimento das verdades da fé, que foi eleito pelo povo seu novo bispo. Isso aconteceu quando o sacerdote honesto, já muito velho e cansado, não podia mais orientar os fiéis. Firmino então recebeu o sacramento da ordem e a sagração episcopal em Toulouse, dando início ao seu apostolado de evangelização que pretendia acabar com as trevas do paganismo. Por ser um exemplo de fé e virtude, Firmino conseguiu grande fama e suas pregações foram incansáveis nas cidades francesas como Agde e Auvergne, além de Angers, Beauvais e finalmente Amiens, onde conseguiu a conversão de milhares e milhares de pagãos que aceitaram a doutrina do Senhor. Os casos mais incríveis foram de Arcádio e Rômulo, implacáveis perseguidores de Firmino, os quais, diante da santidade e firmeza na fé do bispo, por suas palavras e intercessões prodigiosas, acabaram tocados pela graça de Deus e converteram-se a Jesus Cristo. Era uma época em que a perseguição contra os cristãos apresentava uma fúria implacável e violência impiedosa. Por isso, Firmino despertou a ira de seus opositores pagãos, como o governador romano Valério, que, desejando que o povo voltasse a cultuar os deuses pagãos, mas temendo uma revolta, pois tinham verdadeira veneração pelo bispo, mandou prendê-lo e decapitá-lo sem julgamento oficial. O bispo Firmino morreu no ano 290. A ele foram concedidas as honras de apóstolo das Gálias. Por seu trabalho como evangelizador, seu zelo e sua dedicação pela evangelização na atual França fizeram-no merecedor do título que a igreja lhe consagrou. Seu corpo está repousando na Catedral Francesa de Amiens e ele é amplamente festejado pelo povo espanhol e francês também.
motivo pelo qual seu culto foi muito difundido no mundo cristão, que o comemora no dia de sua morte. Santo do dia 25 de setembro, Santo Anacário de Alcher, bispo, faleceu em 605, irmão de Santa Austregilda. Em sua diocese, cuidou muito da disciplina litúrgica e canônica. Santo do dia 25 de setembro, São Princípio, bispo Soissons, da França, irmão de São Remígio, do século VI. Santo do dia 25 de setembro, São Sérgio de Radonês, falecido em 1392, de nobre família russa. Fundou o Mosteiro da Santíssima Trindade em Moscou e reformou a vida monástica na Rússia. Santo do dia 25 de setembro, Marcos Criado, presbítero, ou seja, padre, e também mártir, faleceu em 1569. Foi um religioso trinitário espanhol, lapidado pelos mouriscos nas montanhas de Alpujarras, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere, quando suplicamos algo. A melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso Pai Celestial. É onisciente, sabe tudo. O que ele responder para nós é o melhor. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna. Creia em Jesus como Deus, não só como um grande sábio, um homem que marcou época, não somente assim, mas como Deus, esse Deus que humanou-se, viveu como servo, morreu na cruz por nós, venceu a morte, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote celestial, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Para vivermos a vida eterna, temos que crer em Jesus como Deus, temos que ser batizados e arrepender-nos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.